Aleluia, amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Em nome da IBN Pinhais, quero dar bem-vindos a todos vocês, as pessoas que nos visitam nessa noite. Dizer da alegria do nosso coração de tê-los conosco. Muito bom mesmo poder desfrutar desse momento de comunhão. A todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, através do Facebook, o Jairo lá de Espigão do Oeste novamente está aí conosco, mesmo estando de plantão, Mauri, o Milton lá de Rolim de Moura, né? A Maria Ferrens, a Jaque, a Cleide, aqui do nosso estado vizinho aqui de Santa Catarina, a Edith, a Yasmin, a todos vocês que estão nos acompanhando aí, um grande abraço, que o Espírito Santo continue falando aos seus corações, assim como tem falado aos nossos corações neste lugar. Que a mão, a graça e a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês aqui e sobre cada um de vocês que certamente estão aí nas suas casas, não assistindo a um culto, mas cultuando ao Senhor juntamente conosco. Amém? Nesse dia tão maravilhoso, esse dia que é um dia ímpar para nós, né? Temos a alegria de ter nosso irmão Heraldo completando mais um ano de vida. Que o Senhor possa multiplicar os seus dias. Isso é muito bom. E com alegria nós podemos assim celebrar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico amado, Lucas, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 26. Queria pedir aos irmãos, a Edith pediu oração pelo neto dela, Gabriel, testou positivo para a Covid. Os irmãos se lembrem do neto da Edith, da nossa irmã, nas suas orações. Estaremos orando, que os irmãos possam colocá-lo também na presença do Senhor. Diz assim a minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isto à árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos neste lugar, te agradecemos pela tua presença neste lugar, pela tua presença no lar de cada um daqueles que estão acompanhando conosco. Muito obrigado. Nós reconhecemos, Senhor, a soberania do teu nome, da tua presença neste lugar, e clamamos para que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa ministrar profundamente, que possamos entender um pouco mais a tua palavra nesse dia, e que certamente, Senhor, o nosso coração repousado ou meditando na tua palavra, possa sair daqui, Senhor, com a segurança de quem nós somos em ti, com a segurança de que estamos ligados à videira verdadeira, e não sejamos, Senhor, aqueles que são considerados como galhos secos. Fala aos nossos corações essa noite, para que em todas as circunstâncias o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Esse é um texto bem intrigante. Eu li um pouco mais, mas eu queria falar com os irmãos especificamente sobre o versículo 31. Jesus, caminhando rumo ao Gólgota, rumo ao Monte da Caveira,
ao lugar onde ele seria crucificado ou crucificado, estava ali, como lemos no texto, uma multidão o seguindo. E é interessante que Lucas faz questão de frisar que, além da multidão, algumas pessoas ali, especialmente algumas mulheres, estavam chorando e lamentando pelo estado que Jesus se encontrava. Jesus estava plenamente desfigurado. Havia sido preso na noite anterior, passado a noite acordado, apanhando. Havia sido chicoteado. Como já falamos para os irmãos, segundo o historiador Flávio Joséfo, quando uma pessoa era condenada aos chicotes, como foi Jesus, as vísceras ficavam expostas, tão grandes eram os vergões que eram feitos nas costas, por causa da forma, ou do método e do modo com que os chicotes romanos eram feitos, com pontas de ossos nas pontas dos chicotes, para lacerar realmente as costas das pessoas. Jesus havia apanhado no rosto muito, havia sido cuspido, e agora ali muito fraco, estava carregando a cruz, em destino ao Monte da Caveira, como eu já falei. Obrigado, querida. E aquelas mulheres chorando e lastimando por aquele estado. De repente Jesus olha para elas. Nós não sabemos exatamente quem eram, mas temos uma noção, por todos os relatos que a Bíblia traz. Certamente entre essas mulheres estava ali a sua mãe, aquela que havia recebido a profecia e que disse que o filho dela passaria por aquilo que estava passando. Certamente estava ali entre elas Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado vários demônios. Pode ser também que estivesse ali a sogra de Pedro, que havia sido curada. Estava ali muitas mulheres que tinham razão por estar chorando, por estar sofrendo. Haja vista o fato de Jesus haver mudado a história delas, a história dos seus familiares, como as irmãs daquele que fora ressuscitado depois de 4 dias morto. E no momento em que aquelas mulheres estavam ali chorando, Jesus olha para elas e dá uma fala muito intrigante, que deveria chamar a nossa atenção. Muitas vezes nós passamos por esse texto e nós não nos apercebemos da dica, da deixa que Jesus nos apresenta aqui nessa passagem, para que nós possamos assim meditar e estarmos atentos. Hoje tem um ditado muito dessa história do fica a dica, né? As pessoas gostam muito de usar. E esse texto, principalmente do versículo 31, é uma dica que Jesus estava dando àquelas mulheres, para que elas pudessem estar atentas, porque aquilo que estava acontecendo com ele estava dizendo, não é nada em vista do que vai acontecer com vocês ou com seus filhos, dependendo da situação de vocês. Jesus então olha para aquelas mulheres e diz, olha, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas, chorem por seus filhos. Por quê? O que isso deve trazer-nos a atenção, ou, conforme um ditado mais antigo, fazer com que coloquemos as nossas barbas de molho? No versículo 31 ele diz, pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Essa é a Nova Versão Internacional, mas existem outras versões, inclusive que eu gosto um pouco mais. Por exemplo, a NVT diz, se fazem isso a árvore verde, o que farão com a árvore seca? Nós temos também a Nova Versão de Almeida atualizada, que diz, se fazem isso com a madeira verde, o que farão com a madeira seca?
Ou a tradução brasileira que diz: se fazem isso com lenho seco, com lenho verde, o que farão com o seco? Ou com madeiro verde, o que farão com o seco? O certo é que Jesus estava fazendo ali uma ilustração. Ele havia dito que ele era a videira e que nós somos os ramos, e que se nós não estivéssemos ligados a ele, nós seríamos certamente lançados no fogo e não teríamos mais proveito algum. Ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Jesus então agora está fazendo um trocadilho e dizendo para aquelas mulheres, dizendo: prestem bem atenção, o que é que a justiça de Deus está fazendo com quem nem é culpado? Prestem atenção. Jesus estava dizendo: porque eu sou um galho verde, uma árvore verde, que produz, que está produzindo. Imagina, ou imaginem, dizia ele, o que é que vai acontecer com os galhos secos. Estava ali um inocente, simplesmente o nosso substituto, e estava sofrendo daquele jeito. Ele, o próprio Deus, tomando o nosso lugar para morrer em nosso lugar, quando é lançado sobre ele os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz, Deus não o poupa, mas leva a ser um exemplo do que é ser castigado por causa dos pecados. Então Jesus mostra o que será feito. Então imaginem, com o pecador que não se arrependeu, o que ele chama aqui de árvore seca ou lenho seco, o que será dessa pessoa quando ela cair nas mãos de um Deus irado? Se o próprio Filho de Deus, ao levar sobre si os nossos pecados, como um substituto, estava sofrendo como elas estavam vendo Jesus sofrer, ele diz então: prestem atenção, porque isso aqui não é nada em face do que vai sofrer aqueles que desprezarem aquilo que eu lhes estou oferecendo. Eu lembro, e estudando sobre isso, eu lembrei de uma propaganda muito interessante. Eu não sei se vocês já viram, e nem sei se é uma propaganda, eu acho que é só uma filmagem que alguém fez. Alguém está com um cachorro do lado, e aí tem a vasilha de comida, e o cachorro está comendo ali a comida, e ele pega um cachorrinho de brincadeira, e faz de conta que o cachorro come a comida, e o outro cachorro olhando, e ele coloca o cachorrinho de brincadeira para comer, aí o cachorrinho para e cai. A hora que o cachorrinho cai morto, fazendo de conta que estava morto, o cachorro que estava comendo, coloca a comida para fora. Porque vê o outro que supostamente estava comendo daquela comida, morrendo, ele automaticamente dispensa a comida que estava comendo. E eu estava exatamente pensando a respeito disso. Quando Deus viu Jesus no lugar do pecador, Ele não o poupou. Ele não o poupou. Por que você acha que Ele poupará a você e a mim, se nós não nos arrependermos? Se nós não alinharmos as nossas vidas ao plano eterno do que Ele propôs desde antes da eternidade? Jesus foi ali levado por seus inimigos, foi entregue nas mãos dos torturadores. Deus poderia livrá-lo? Poderia, mas por causa do castigo que o pecado merecia, para cumprir a justiça de Deus, Deus o entregou nas mãos daqueles que ali eram os seus algozes, os seus inimigos, e ele foi levado e ele sofreu.
Quem já assistiu o filme do Mel Gibson sabe ou tem uma noção do que foi esse sofrimento. Era o Filho de Deus. Isso significa que naquele dia em que nós haveremos de prestar contas e sermos julgados pelos nossos pecados, se não tivermos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, os nossos inimigos também nos carregarão, ávidos por descontar toda a raiva que nós fizemos para eles enquanto estávamos aqui, ávidos para levar realmente a cabo todo o seu processo nas nossas vidas, de destruir, como eles sempre quiseram. Seremos arrastados pelos nossos inimigos ao lugar que foi determinado para aqueles que se esquecem de Deus. Jesus estava mostrando que aquelas mulheres precisavam prestar atenção naquela cena, prestar atenção naquilo que estava acontecendo, porque de igual forma aconteceria, e num grau muito pior, quando nós que abandonamos a Deus, ou quando você que me ouve nessa noite, que abandonou a Deus, tiver que prestar contas diante dele pelos seus pecados. Imaginem, a palavra do Senhor diz que Jesus experimentou a rejeição de Deus como filho. O lenho verde exclamou, bradou. A Bíblia diz que ele deu um brado dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Qual será o seu grito? Qual será o nosso grito se naquele dia partirmos para a eternidade separados de Deus? A palavra do Senhor diz que fez-se silêncio no céu. Deus não respondeu ao grito de Jesus. Ele estava ali para pagar pelos nossos pecados, mas era o lenho verde que ressuscitaria no terceiro dia, para dar a você e a mim a possibilidade de sermos livres desse sofrimento eterno. Agora haverá um dia em que possivelmente você soltará um brado diante de Deus, dizendo: Deus, não faça isso comigo, Deus, não me desampares. A Bíblia também, Jesus contando aos seus discípulos um determinado fato, ele fala de um homem que desceu, que morreu, e que foi para o lugar de tormento, reservado àqueles que se esquecem de Deus. E lá naquele lugar de tormento, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos, e ele viu pai Abraão, Lázaro, juntamente com o pai, juntamente com Deus. E ele disse: pai Abraão, eu te suplico, pede para Lázaro pelo menos molhar o dedo na água e passar nos meus lábios, porque eu estou num lugar de sofrimento. E ele simplesmente teve uma negativa, dizendo: do lugar que você está, não tem como passar para cá, e daqui não tem como passar para aí. Naquele dia em que você, ou eu, qualquer um de nós, se nos desviarmos dos caminhos do Senhor, ou se decidirmos não nos arrependermos, se pisarmos aos pés o sangue daquele lenho verde que foi oferecido lá na cruz do Calvário em nosso lugar, se o rejeitarmos, há na palavra de Deus uma palavra
que possivelmente será a resposta para você ou para mim, quando gritarmos separados dele, reclamando por estar assim, agora tendo que pagar por aquilo que fizemos. Provérbios capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 31, fala de uma resposta que será dada àqueles que se esquecem do princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Diz assim na minha tradução, versículo 24 em diante: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. E foi daqui que eu tirei o tema para essa mensagem. O Deus de amor também é um Deus justo. E se Ele fez o que fez com o lenho seco, por causa do seu pecado e por causa do meu pecado, imagina o que Ele fará com o homem que decidir virar as costas para o seu conselho, para aquilo que é o propósito dele. Deus não poupou o seu próprio filho, certamente não poupará você. Quem se levantará em sua ajuda? Quem se levantará em seu favor, quando aquele que é o juiz de todo o universo declarar a sentença contra você, dizendo que a espada cumpra o seu propósito? Quem vai te ajudar? Não haverá quem ajude. É impossível descrever o sofrimento de Cristo ali na cruz. É impossível saber a dor que permeou as suas entranhas, quando ele viu os seus discípulos o abandonando, quando ele viu os seus discípulos o traindo, quando ele viu aqueles por quem ele intercedeu, gritando: crucifica-o, crucifica-o. A dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da morte. É impossível mensurar tal dor, quando o lenho verde se ofereceu por nós. Da mesma forma, meus irmãos e meus amigos, é impossível eu conseguir descrever para você os rios ou os oceanos de dor que passarão por cima do seu espírito, se você morrer sem se arrepender e sem aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É impossível nós mensurarmos. É por isso que Jesus disse: prestem atenção, vejam o meu sofrimento. Se fazem isso com o lenho verde, imagina o que se fará com o seco. E você pode morrer depois, qualquer dia, como qualquer um de nós morreremos algum dia. Ou você pode decidir morrer agora.
e ter os seus pecados perdoados. Você pode talvez naquele dia, no dia do juízo, no dia do grande trono branco, erguer os seus olhos e contemplar o Cordeiro que esteve morto, mas que ressuscitou e que está vivo pelos séculos dos séculos e que tem em suas mãos a chave do inferno e da morte. Ou você pode decidir levantar os seus olhos hoje e contemplá-lo e dizer: Senhor, eu aceito o teu sacrifício em meu lugar. Eu aceito o teu sacrifício por mim. E o clamor do nosso coração nessa noite é na fala do nosso irmão Spurgeon: pelas agonias de Cristo, por suas feridas e por seu sangue, não atraia para si a ira que está por vir. Feche os seus olhos. Ele virá e julgará a terra com justiça e os povos com equidade. O Deus de amor também é o Deus justo. E se Ele não poupou o seu próprio Filho, não poupará você e a mim. Por isso decida erguer os seus olhos hoje. Hoje Ele pode ser o seu advogado diante do Pai. Hoje Ele pode interceder por você e oferecer o seu próprio sangue em seu favor. Hoje é possível aplicar-se a você aquele sacrifício, impedindo que você seja condenado, impedindo que você parta para a eternidade como um lenho seco, que vai receber de Deus um juízo justo, mas que será terrível. Hoje pode aplicar-se sobre a sua vida o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Decida erguer os seus olhos hoje, meu amigo, minha amiga. Se você ainda não o fez, hoje é o dia de você erguer os seus olhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua sorte. O próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus diz: e a condenação é essa. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Eu queria convidar você nessa noite a se posicionar, a tomar uma posição diante de Deus, a não atrair sobre você mesmo a ira que está por vir. Coloque-se de pé, você que está aqui neste lugar. Feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Você que está aí na sua casa, se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, não tem problema, mas eu queria que você refletisse sobre algo.
Você está ligado na videira? Você está ligado na videira verdadeira? Se você morrer hoje, você é um ramo verde ou você é um ramo seco? Se você morrer hoje, o que é que você vai ouvir naquele dia? Vinde, benditos de meu Pai. Ou você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Jesus diz em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olhe para a sua vida. Olhe para o que você tem feito, para onde você tem andado, para os seus caminhos. E responda sinceramente para você mesmo nessa noite: você é um ramo verde? Ou você é um ramo seco? E com base nessa resposta que só você pode dar, e não é o fato de você vir à igreja ou você acompanhar os cultos que faz de você um ramo verde, não. É preciso que você tenha realmente se arrependido dos seus pecados. É preciso que você realmente tenha tomado uma decisão diante de Deus, de dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu propósito. Como nós cantamos: toma-me em tuas mãos. Que nessa noite você não vá dormir com o perigo de acordar na eternidade e passar agora a fazer parte dos lenhos que aguardam aquele dia, o julgamento de Cristo Jesus. Se há alguma dúvida no seu coração, ou se você nunca tomou essa decisão, hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu decido, eu quero, eu aceito o sacrifício que foi oferecido em meu lugar. Eu reconheço que sou pecador, e decido nessa noite que serei um ramo verde para a glória e para o louvor do teu nome. E se você quer fazer isso, faça mesmo. Não vou chamá-los à frente aqui para que não haja aglomeração, mas faça isso onde você está. Se de alguma forma vocês têm se desviado do caminho, como Jesus disse: olha, se vocês não permanecerem em mim, serão cortados e lançados fora. Talvez você já tenha tido uma experiência com Ele em algum momento e se afastou, mas Ele é poderoso para enxertar você de volta, para fazer você produzir. Erga os seus olhos hoje e contemple aquele que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua eternidade. Hoje Ele te oferece não apenas um dedo molhado na água para poder dessedentar os seus lábios, não. Hoje Ele te oferece os rios de águas vivas, os quais Ele fará fluir no seu coração para a vida eterna. Decida aceitar o pagamento que foi feito em seu lugar.
porque é impossível entendermos e saber a profundidade do sofrimento que virá sobre os lenhos secos que abriram mão do sacrifício de Jesus sobre suas vidas. Eu quero orar por você. Aí onde você está, tome a sua posição diante de Deus. Tome a sua posição diante dele. Diga: Senhor, a partir de hoje eu não quero ser mais um lenho seco, Deus. Diga: Deus, hoje eu quero ser aquele que está ligado na videira verdadeira. Diga: Deus, eu preciso da tua seiva correndo nas minhas veias. Diga isso para ele. Diga para ele que você reconhece a sua sequidão. Diga para ele que você reconhece que você precisa ser alvo da misericórdia dele. Diga para ele que você reconhece ele como um Deus de amor, mas como um Deus de justiça. E diga: Senhor, eu aceito a justiça que foi feita lá na cruz em meu lugar. E ele virá até você e fará morada no seu coração. Ele virá até você e fará com que a sua vida seja agora um lugar, o seu coração seja um lugar onde ele tenha prazer de estar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite a vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos, daqueles que estão ouvindo essa mensagem. Só o Senhor sabe quem são os lenhos verdes e os lenhos secos. Deus, e aqueles que nessa noite entenderam a tua palavra e decidiram, Senhor, tomar uma posição diante de ti e aceitar aquilo que a tua palavra declara e decidir, Senhor, entregar as suas vidas a ti para viver conforme a tua vontade e o teu propósito. Que decidiram, Senhor, não viver mais para si mesmos. Oh Espírito Santo de Deus, eu clamo agora que o Senhor possa tomá-los e enxertá-los na videira verdadeira, para que eles possam produzir a 100 por 1, meu Deus. Para que eles possam desfrutar do privilégio daqueles que tiveram as suas vidas redimidas, daqueles que tiveram o preço pago, que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Derrama agora o sangue de Cristo sobre as suas vidas, restaura-os à posição de filho diante da tua presença, restaura-os para a glória e para o louvor do teu nome, meu Deus. E que eles possam ir para as suas casas, que eles possam ir para a sua cama nessa noite com a segurança de que podem, Senhor, morrerem tranquilos, porque não há mais condenação sobre as suas vidas, porque a partir de agora eles estão em Cristo Jesus e decidiram não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim eu oro e clamo pela vida de cada um dos meus irmãos. Toma-os, sela-os nessa noite com o selo da promessa, para a glória e para o louvor do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Deus, eu coloco diante de ti a vida do Gabriel, Senhor, o neto da Edith, e clamo que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida daquele jovem. Deus, que o Senhor possa operar um milagre na alma, no corpo dele, que ele possa ter uma experiência contigo, que o Senhor possa mudar a cada dia, não apenas, Senhor, as circunstâncias físicas, mas espiritual daquele jovem. E Senhor, nós oramos para que a tua misericórdia se manifeste sobre a vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida do
que você possa ir viver a melhor semana da sua vida, que você possa ir com uma convicção de que a qualquer momento em que você passar para a eternidade, você vai seguro, sabedor de que você está ligado na videira verdadeira. E as pessoas com quem você se encontrar nessa semana, dê a ela a oportunidade de elas também terem a sua eternidade mudada. Fale a elas de que o sacrifício foi oferecido em seu lugar, lá na cruz, para que elas não precisem mais sofrer pela eternidade separadas de Deus. Amém? Vão em paz, que Cristo Jesus os abençoe grandemente. Mais uma vez, obrigado pelos nossos visitantes, a vocês que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Curta, compartilhe essa mensagem. Vocês que estão aqui, chegando em casa, vejam, compartilhe, vá lá, realimentar a sua alma e fazer com que outras pessoas possam assim também ser ministradas por essa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe.